Gatões e gatinhas, estou eu aqui mais uma vez para trazer alguns pensamentos, alguns devaneios meus durante essas semanas. E aí, fazendo uma leitura, a gente tem visto que ultimamente a gente tem tido vários pontos de manifestação, em especial a destruição de alguns bens patrimoniais, algumas estátuas, e isso me acendeu um alerta também. Eu acho que tem alguns pontos interessantes que nós podemos trazer para pensar essas questões. Quero deixar bem claro aqui que isso é uma opinião minha. Eu estou aberto também a ouvir a opinião de vocês, mas isso é uma construção, mais um bate-papo, trazer algumas ideias a respeito disso. Mas só para começar, eu queria dizer que eu sou historiador, estou no processo de formação ainda. Eu curso História pela Federal de Uberlândia, no campus do Pontal, e já tenho uma pesquisa na área de educação patrimonial. Eu trabalho com conservação de arquivos num centro de documentação e pretendo continuar enveredando por esse caminho relacionado à educação patrimonial. E aí, pensando nisso, a gente tem visto nos últimos dias algumas estátuas sendo atacadas, e se isso é um ataque ou uma reparação histórica, aí eu deixo isso com vocês. O que eu queria chamar a atenção é que é bacana esse tipo, ao meu ver, é bacana esse tipo de pensamento ou de movimentação da sociedade, mas que a gente tem que prestar atenção em algumas questões para que isso não seja simplesmente um movimento de destruição pela destruição. A gente sabe que um patrimônio cultural ele é bem amplo, quase tudo pode se tornar patrimônio, e desde que seja dotado de um sentido simbólico e um valor histórico para determinado grupo ou região. Isso caracteriza um patrimônio histórico, material ou imaterial, né? E aí, pensando nessas estátuas que estão sendo destruídas, elas são bens culturais porque pertencem a um determinado grupo que outrora fora hegemônico, né? E aí, pensando nisso, estátuas são colocadas, mas estátuas também podem ser retiradas. A questão é que as intervenções feitas nessas estátuas, elas não são legais, né? Então, por mais que seja um movimento legítimo da população de contestar essa memória, de contestar esses pontos de memória, destruí-los também sem autorização é crime. Então, pensando para as pessoas que se manifestam nisso. Mas eu sou meio tio chato do rolê, sabe? Que vai na manifestação e fala: olha, gente, a gente precisa se manifestar, mas sem quebrar o patrimônio público. Porque por mais que você esteja indignado com a questão sei lá, do roubo aos cofres públicos, você incendiar uma lixeira, você destruir um ponto de ônibus, você não está sendo efetivo na sua manifestação, porque no dia seguinte não é o prefeito, o vereador, o ladrão que seja que você está se manifestando contra. Ele não vai pegar ônibus no ponto que você destruiu. Ele não vai jogar o lixo na lixeira que você botou fogo. Então, aí eu sou chato nessas questões de educação patrimonial, né? A gente precisa entender essas coisas. Mas indo um pouquinho mais além nessa questão da desconstrução eu acredito que o processo de desconstrução ele é muito melhor do que o processo de destruição pela destruição. Porque, peraí, o movimento que fez com que a estátua fosse jogada no rio, pegar como exemplo, é um movimento racial. E aí as pessoas destroem um símbolo, um patrimônio simbólico. Mas o que iniciou essa manifestação foi uma questão sistemática, foi uma questão estrutural, perdão. Porque estátuas não matam pessoas negras, pessoas brancas matam pessoas negras. E aí eu me pergunto, que tipo de desconstrução é essa que está acontecendo? Por mais que se tire a estátua, peraí, a gente vai ter realmente algum tipo de mudança realmente significativa no pensamento das pessoas? E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu acho que a gente tem inúmeros exemplos na história de que a destruição pela destruição ela não é nem um pouco positiva, se assim eu posso colocar. Mas muito melhor seria a desconstrução, porque
A gente não consegue apagar da história esses sujeitos e nem deve, aliás, porque não tem como eu contar a história do surgimento do descobrimento. Aí eu vou colocar entre aspas: o descobrimento do continente americano sem passar por esses nomes. Mas isso não me impede de fazer uma desconstrução dessas figuras que às vezes são tidas como de forma ufânica, sabe? Olha, no ponto de vista do europeu que chega à América, é descobrimento. Mas e o ponto de vista dos nativos que aqui viviam? É descobrimento ou é invasão? E aí trazer essas novas questões. Estava conversando até com um amigo historiador esses dias a respeito do patrimônio. Por que é muito melhor pensar o patrimônio do que destruir? Porque o patrimônio ele continua com informações importantes para nós a respeito da história e outros pontos. Ele é dotado de valor estético, ele é dotado de valor informacional e uma série de outras coisas. Então, tipo, a gente sabe que o quadro Grito do Ipiranga, que está lá no Museu do Ipiranga em São Paulo, é a maior mentira que tem dentro da história. Ele foi construído, ele foi pintado depois, a mando do imperador, para construir um sentido de identidade nacional. Naquela época, na parte da planície em São Paulo, não existiam cavalos, apenas as mulas conseguiam subir a serra. E então o quadro em si é ufânico e mentiroso. Para quem já teve a oportunidade de conhecer o Rio do Ipiranga, é um filetinho de água que hoje está canalizado. E aí eu te pergunto, a gente vai queimar o quadro só porque ele não cumpre mais o sentido inicial dele? Sabe, a gente tem outros exemplos na história brasileira que nos mostra que a destruição pela destruição é terrível. E aí eu mando um forte abraço para os meus amigos que trabalham com processos crimes quando vão estudar a respeito da questão racial no Brasil. Para quem pesquisa, para os historiadores que trabalham com esse tema, no Brasil é muito difícil você encontrar documentação que fale a respeito do preconceito e do racismo. Por quê? Porque em 1890, logo depois da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, o Rui Barbosa considerou de que esse processo, a escravidão na história do Brasil era uma mancha que deveria ser apagado, e aí teve a brilhante ideia de mandar incinerar todos os documentos que continham ou que trouxesse a ideia relacionada à escravidão. E aí, nesse imbróglio dessa ação, a gente perde uma porrada de documentos que poderiam nos ajudar a esclarecer muitos pontos. E aí, mais um exemplo, a destruição pela destruição, ela não é positiva. A gente tem que buscar sempre uma desconstrução, como eu falei. Você tem uma estátua, uma rua com o nome de Pedro Álvares Cabral, seja lá o que for, não te impede de desconstruir esses objetos. Quer mudar? Muda. Faz petição, faz abaixo-assinado. Tá, muda. Mas eu não posso apagar esse processo da história. Querer escrever uma história apenas pelos não ditos, pelas pessoas que não foram contempladas. Muito pelo contrário, a história tem esses dois lados e até um terceiro lado se precisar. Eu tenho um professor incrível que ele vai deixar sempre. Ele sempre contava uma historinha pra gente que acho que ajuda a ilustrar bem essa situação. Olha, se a água do banho do bebê tá suja, a gente precisa trocar essa água do banho, mas nem por isso a gente vai jogar a água suja, o bebê e a bacia tudo fora, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre essas questões relacionadas ao patrimônio, muito mais do que tirar. Porque tirar uma estátua é algo superficial, ao meu ver. A gente precisa realmente fazer a desconstrução, porque é por meio da desconstrução interna que acontece na sala de aula, que acontece nas nossas conversas, que acontece nos grupos, que acontece dentro dos museus, que a gente vai conseguir realmente alcançar os nossos objetivos de forma mais clara e ampla. Assim, ó, aí, ó. Olha só como a questão da desconstrução ela acontece com a gente. Eu acabei de usar o termo clara, nesse sentido de que é algo claro, é algo bom. Realmente é, mas a gente pode pensar em outras palavras também, né? Para não associar justamente a questão de algo claro é bom e escuro é ruim. Sabe? São desconstruções que a gente vai fazendo ao longo do tempo e que às vezes a gente
pode acabar cometendo, mas que nada te impede de voltar atrás e corrigir isso, né? E esses são devaneios meus. É claro que tudo que eu coloquei aqui não é uma opinião hegemônica, imutável. Esses são posicionamentos que, a partir das minhas leituras críticas, eu venho tendo, mas que estão abertos à mudança, e quem se sentir à vontade de complementar ou de se expor também a respeito disso. E estamos aí, né, para pensar de forma crítica aquilo que realmente vai de encontro com os anseios da grande maioria, respeitando a todos, né? Queria deixar um forte beijo para vocês, e o que precisarem, nós estamos aqui, e se cuidem.